Bom dia a todos e todas. Queria agradecer o convite da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal. Tenho a dizer, senador Rodolfo, que eu acho que eu estou colecionando milhas no meu cartão de fidelidade aqui nessa comissão. É a terceira vez nessa semana que eu venho aqui. A comissão da outra casa estava sob exílio, mas a deputada Erundina e outros a retiraram do exílio agora. Então, o senhor colecionará das duas comissões. Das duas agências, né? Que ótimo. Estivemos aqui na segunda-feira para tratar da questão muito grave dos desaparecidos na democracia. Eu cuidei, inclusive, especialmente de um tema muito caro à Procuradoria Federal do Cidadão, que são as execuções sumárias que ainda são feitas pela polícia, especialmente pelas polícias militares, e sobre o resíduo e o resquício autoritário da ditadura, que ainda está impregnado em muitas instituições, e nós não podemos ter ilusão em relação a isso. Depois tivemos uma outra audiência aqui sobre a questão dos comunicadores, a preocupante aumento do número de mortos, de jornalistas e comunicadores mortos. No ano passado foram 136. Entre blogueiros e jornalistas, o que é um número bastante preocupante também no Brasil. E agora, vamos tratar da questão da lei de anistia e dos seus desdobramentos. Cumprimentando a todos na sua pessoa, o senador Randolfo Rodrigues, que representa a juventude brasileira combativa, quem quer e não se conforma com o estado de coisas no país. Eu queria fazer essa homenagem de respeito pelo imenso trabalho que o senhor e toda a juventude tem feito, em especial o Levante Popular para a Juventude, que tem também feito um trabalho muito importante de acirrar certas contradições e fazer com que as pessoas não esqueçam a participação de certos personagens nos atos mais vis e covardes praticados pela ditadura. Quero cumprimentar a doutora Marisa, do Conselho Federal de Psicologia, Vera Paiva, os nossos respeitos, enfim, e o prazer estar aqui com você, mas principalmente eu queria cumprimentar todos os presentes e a quem nos ouve e vê, na pessoa da minha querida amiga e batalhadora Luísa Erundina, deputada federal, a mulher que realmente representa a luta não só das mulheres, a luta dos indigentes, das pessoas em situação de rua e especialmente das pessoas injustiçadas, das vítimas dos mortos e desaparecidos no país. E a luta incessante dela, desde o primeiro mandato, para que nada que tenha sido produzido nesses últimos 50 anos seja esquecido. Isso é muito importante. Milan Kundera dizia que a luta da verdade será a luta permanente contra o esquecimento. E, obviamente, a lei de anistia não pode significar o esquecimento, não pode significar a impunidade. Isso já tem sido dito diversas vezes pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, quando ela, em outros casos que não diz respeito ao caso Gomes Lund, no qual o Brasil foi condenado pela atuação militar, especificamente na Guerra do Araguaia, em outros países, para que isso fique bem claro, ela declarou a nulidade de todos os processos de autoanistia, dizendo que isso não tem a legitimidade pretendida para se fazer isso um escudo da impunidade. Quero fazer só uma ressalva, porque originariamente eu fui convidado para estar aqui o doutor Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República, que me indicou para estar aqui. Mas me indicou com uma ressalva que eu gostaria de deixar bem claro. Eu estou aqui falando em meu nome, do Procurador Federal de Direitos Cidadãos, e nada do que eu disser aqui possa significar a opinião dele. Primeiro porque a opinião dele está sendo construída. Já posso adiantar, como vocês já viram no primeiro parecer que ele deu, que a postura dele não é a mesma do seu antecessor, mas também não posso antecipar o que ele dirá perante o Supremo no ADPF. Então, faço essa primeira ressalva para deixar bem claro que aqui falo em nome da Procuradoria Federal de Direitos Cidadãos. E nessa situação, eu quero concordar inteiramente com o que aqui disse a deputada Luísa Erundina.
Primeiro, né, não se conhece um acordo que não tenha sido escrito, que não seja publicado em cartório, que ninguém exatamente saiba os termos dele, né? Então, virou um acordo difuso, um acordo de boca e um acordo que, ainda que tivesse sido formalizado, com todos os requisitos que o Código Civil estabelece para a validade de um ato jurídico, teria um grande problema. Nenhum acordo dura a vida inteira. Como o matrimônio não dura a vida inteira, como nós mesmos, na nossa curta passagem pelo planeta, não somos eternamente duráveis. Ou seja, não é possível que 30 anos depois, um determinado tipo de acordo que teria sido dito, que teria sido feito entre os anos de 78 e 79, quando muitos brasileiros e brasileiras não eram nascidos, pudesse, né, servir como base para toda uma geração e base de um entendimento a respeito de uma lei promulgada pelo Congresso Nacional. Então, o acordo que a gente pode tratar aqui é só é o acordo feito no Congresso Nacional que gerou a lei de anistia. É só esse que eu conheço, a lei, né, tal como ela foi promulgada. E seria absurdo, e eu fico muito feliz que os jovens juízes, especialmente os meus colegas jovens promotores, como Sérgio Suyama, como Antônio Cabral, não tão jovens como Eugênia Gonzaga e Marlon Weichert, nunca aceitaram esse acordo. Nunca acharam que não deveriam fazer o trabalho que o Ministério Público faz em qualquer situação onde há um crime grave de violação de direitos humanos. O que a sociedade espera de um promotor de justiça quando vê ossadas humanas? Quando vê depoimentos gravíssimos de familiares de desaparecidos, Vera, dizendo que o pai tem notícia que foi torturado e desapareceu na dependência da tortura, na dependência dos locais de tortura. Obviamente, a sociedade espera que o Ministério Público investigue, que procure saber a materialidade do crime, que vá atrás de fazer identificação por DNA, atrás das testemunhas e verifique exatamente o que ocorreu. Especialmente se se trata de sequestro ou de ocultação de cadáver, porque ambos são crimes permanentes. E a ideia da prescrição, é sabido, não acolhe essas situações. Então, para a gente, para nós todos, né, que somos de uma outra geração, é um enorme prazer ver colegas que nem eram nascidos na promulgação da anistia e que simplesmente não se acham parte disso. Primeiro, porque nunca encontraram em nenhum cartório, em nenhum lugar, esse tal acordo que dizem foi feito. E segundo, porque ainda que alguns queridos advogados liberais, que tiveram um papel muito importante lá atrás, venham ainda hoje ressaltar isso, perdão, é o que eles acham, é o que foi feito lá atrás. A nova geração, seja do senador Randolfo Rodrigues, dos novos promotores, procuradores e juízes, não tem nenhum compromisso com isso. E nem podem ter. Nem podem estar presos. O compromisso que eles têm que ter é com a memória, com a verdade e também com a justiça. O pilar não funciona sem esse tripé. São 3 pilares que juntos formam um triângulo equilátero: a memória, a verdade e a justiça. Não há como esconder delas. Até porque as marcas estão aí. Nós demoramos 50 anos para que não houvesse uma ordem do dia. Nós demoramos 50 anos para que, finalmente, as Forças Armadas acordassem para um fato. Várias instalações militares nesse país foram usadas como centro de tortura e assassinatos. E muitos desaparecidos, né? Há vários relatos de que a última vez que eles foram vistos foram nessas instalações militares. Portanto, era importante que as Forças Armadas não só fizessem o meia-culpa, não só façam um dia um sincero pedido de desculpas à sociedade brasileira, mas que iniciasse um processo interno de verificar. Né? Não estamos falando da Casa da Morte, não estamos falando de locais clandestinos, estamos falando de instalações oficiais militares. Então, isso é um avanço e que, ainda que muito tardiamente, tem que ser dito. O outro grande avanço dito pela minha querida deputada Luísa Erundina é o fato de que a opinião pública começa a tomar sentido das coisas, começa a verificar que a ideia da anistia, ligada à governabilidade, à estabilidade do regime democrático, né, ela é falsa.
ela tem que ser trabalhada dentro da sua dimensão real. Então, é um sintoma muito importante que a sociedade brasileira acorda para verificar que a lei de anistia não foi interpretada corretamente pelo Supremo. O Supremo interpretou ela à luz da década de 70 e de 80, quando passávamos pela transição política. Essa transição tem que acabar um dia. Nós temos que consolidar as instituições democráticas e é nosso dever cívico, né, remover os entulhos autoritários que estão presentes em várias instituições. Então, acho que a ideia da reformulação do conceito da lei de anistia precisa ser realmente retomado, né? Ou seja, a decisão do Supremo tem que ser revisitada. E há boas razões para isso e fatos novos que nos deixam animados com essa perspectiva. Primeiro, houve uma renovação no Supremo. Daquela decisão para essa não são os mesmos. E depois, a circunstância política do país mudou. A circunstância política do país está absolutamente pronto para dar uma interpretação conforme, como pede o grande jurista Dalmo Dallari, em que diz: não precisamos revogar a lei, é apenas interpretá-la como ela deveria ter sido interpretada desde sempre. É que ela não serve e não pode servir de escudo para a impunidade. E que as pessoas que estavam agindo em nome do Estado, né, não podem se beneficiar do mesmo modo e na mesma intensidade daquelas pessoas que sofreram na pele a repressão e que foram punidas, presas e exiladas. A situação é muito diferente. Lá atrás, o então conselheiro Cláudio Fonteles, da Comissão Nacional da Verdade, deixou isso muito claro, né? Não há dois lados. A Comissão Nacional da Verdade foi criada para investigar o Estado brasileiro, os seus agentes, a sua participação efetiva em crimes de lesa humanidade, em crimes bárbaros, nas torturas mais lancinantes que submeteram essas pessoas, inclusive jovens mulheres, como é o caso da presidenta Dilma, com 18 e 19 anos, barbaramente torturada, né, e de tantos que morreram em razão da tortura e desapareceram, nos diversos porões abrigados pela ditadura. Então, hoje, penso eu, o Supremo Tribunal Federal tem essa obrigação cívica de rever uma decisão equivocada. Equivocada quanto aos seus pressupostos e equivocada principalmente quanto à sinalização para o futuro do país. Um órgão da importância do Supremo Tribunal Federal tem que ter a visão olímpica do jogo, que as suas decisões elas se projetam para o futuro. E esse país, né, que tantos ajudaram a construir, sobretudo a nossa querida e batalhadora Luísa Erundina, que está aqui, né, nós estamos construindo para os nossos filhos, para os nossos netos, para as gerações que se seguem. Toda a ideia de memória e verdade está dentro dela um compromisso intergeracional, de que aquela geração que sofreu, que foi aniquilada, de algum modo serve de cobertor ou de colchão para que as novas gerações vivam num outro país, vivam num outro grau de institucionalidade. E para que isso ocorra, nós temos que lembrar o que aconteceu. Nós não podemos esquecer o que se passou nesse país, para que isso nunca mais ocorra. Então, a ideia da memória, a ideia da justiça, a ideia de você pegar esses lugares que serviram como centros de tortura e de desaparecimento e torná-los uma referência para a memória do país é absolutamente essencial, para que todos os estudantes das escolas públicas possam visitá-los, possam saber o que se passou nesse país. Do mesmo modo como temos um museu imperial em Petrópolis, onde todo mundo pode ver como viveu a realeza no Brasil, é importante que a gente tenha também os museus e os centros de referência, né, dos períodos mais tristes do país, especialmente no momento em que a ordem democrática foi solapada por um golpe militar e a ditadura, né, deixou raízes profundas. Infelizmente, algumas delas, eu não vou falar sobre isso,
tive a oportunidade de falar um pouco mais sobre este entulho na audiência nessa casa, na segunda-feira, mas se nós não levarmos a sério a ditadura, não mostrarmos assim as feridas enormes que ela causou no país, nós não seremos capazes de cumprir a etapa final do nosso processo de transição. Nós estaremos condenados permanentemente a ter uma transição inacabada, né? E esse país merece que, mais do que Copa do Mundo, mais do que grandes eventos, né, merece que o cidadão tenha o respeito do Estado. E o Estado passa a servir-se e passa a estar a serviço da cidadania. Então, com essas palavras, não querendo me alongar, meu prezado senador Rodolfo Rodrigues, querida deputada Marisa, Vera, né, eu queria deixar o nosso recado de que conte para a gente, conosco, da Procuradoria Federal do Cidadão, do Ministério Público. Nós temos 2 grupos de trabalhos muito importantes, o que estão funcionando hoje na instituição, que é um de Memória e Verdade, que trata dessas referências históricas para que não se esqueçam do que aconteceu, do que aquele prédio serviu, né? E um grupo de Justiça de Transição, que tem um trabalho muito importante de levar os torturadores sabidos, conhecidos, com provas cabais e materiais, ao banco do tribunal, para que os juízes se pronunciem se aquele procedimento daquela criatura que levou e impingiu o sofrimento, que levou ao desaparecimento, se levou à morte das pessoas, né, merece ou não, né, ter um olhar da justiça, né? E, evidentemente, também não é o tempo de falarmos sobre a questão de prescrição, de como é que isso funciona, mas eu queria terminar a minha fala especialmente exaltando, né, essa juventude, né, os novos juízes, os novos promotores, que, a despeito da decisão do Supremo, que, a despeito da passividade do Congresso Nacional em não colocar em pauta a questão da anistia, de acordo com o projeto do Luiz Erundina e também aqui no Senado do senador Rodolfo Rodrigues, essa rapaziada que segue em frente, né, e continua a batalha, e que a eles especialmente servirá esse outro país, né? O que estamos fazendo aqui, tenho certeza que se projetará para o futuro. E falta às instituições ter essa ideia, a ideia de que, né, nada do que fizermos aqui servirá pessoalmente para qualquer um das pessoas que viveu isso, mas a ideia de que nós queremos construir um país muito mais justo, um país em que a cidadania seja o centro da atenção, e não as grandes obras, não os viadutos e não as coisas que eventualmente a gente possa ter construído. Esse Brasil será bom quando as pessoas tiverem escola, quando as pessoas poderem andar na rua e quando a polícia for pacificada. Muito obrigado.